Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Anderson Fernandes com vocês, iniciando essa série maravilhosa, Trilhando na Palavra. Então vamos lá, queridos, nós iremos iniciar pelo Novo Testamento. Como você já aprendeu, o Novo Testamento tem 5 divisões principais, que são elas: os Evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas universais ou gerais, e a literatura apocalíptica, que é o livro de Apocalipse. Lembre-se que o Novo Testamento é composto com 260 capítulos e também por 7.957 versículos, tá certo? Lembrando que capítulo é o número maior, versículo os números menores, tá certo? O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, chamado grego koiné. Mas vale a pena ressaltar que mesmo que o Novo Testamento tenha sido escrito no idioma grego, nós precisamos entender que o pensamento é um pensamento semítico. Por quê? Porque, com exceção a Lucas, que é um grego, os outros autores são todos judeus. Quais são os escritores do Novo Testamento? Nós vamos ter os apóstolos, 4 apóstolos que escreveram livros no Novo Testamento, que são eles: Mateus, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Posterior a isso, nós vamos ter discípulos, como por exemplo Lucas, Marcos, e nós vamos ter os 2 irmãos do Senhor, que é Tiago e Judas. Posterior a isso, nós vamos ter uma carta, que é a carta aos Hebreus, que nós não temos informação de quem é o escritor. Pode ser Barnabé, pode ser até mesmo o próprio apóstolo Paulo. Lembrando que a duração da escrita do Novo Testamento é aproximadamente 50 anos, meio século, portanto. Vai desde os escritos de Paulo, como os primeiros, como Gálatas, aos Tessalonicenses, ou como o Evangelho de Marcos, até os escritos joaninos, que são os últimos livros a ser escritos, como o Apocalipse de João, o Evangelho de João, tá certo? Hoje nós iremos estudar, portanto, o livro de Mateus. Antes de entrarmos propriamente dito no Evangelho de Mateus, nós precisamos ter um contexto histórico, trazendo esses viés político, religioso, como que é a expectativa da nação judaica na época, tá certo? Então, pensamos um pouco no viés político. O que está acontecendo no mundo do Novo Testamento? Nós vamos voltar, então, em 586, quando os babilônicos eles invadem Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, e depois disso, vai passar 70 anos o exílio. Em 516 eles retornam, portanto, e o Império Babilônico eles vão perder o poder mundial para o Império Medo-Persa. E é aí que se encerra o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, portanto, se encerra com os judeus sob domínio dos persas, tá certo? E aí nós vamos ter basicamente aquele bendito silêncio, no qual aqui na Bíblia você vai encontrar uma página em branco, uma página em branco para poder entrar propriamente dito no Evangelho de Mateus. Essa página em branco é a ideia do período interbíblico, que é o período do Antigo Testamento até iniciar o Novo Testamento. Esse período é de aproximadamente 4 séculos. Portanto, estamos falando de 400 anos no qual não houve nenhuma voz profética, nenhum escrito canônico. Nós vamos, portanto, ver que depois do Império Persa, a história nos conta que o Império Greco-Macedônico, com Filipe II, vai conquistar o poder mundial, seguido, portanto, do seu filho, Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Ele conquista o mundo inteiro naquela época, e, portanto, os judeus estão sob domínio dos gregos, a Palestina, toda a região da Palestina.
Depois que Alexandre ele vem falecer, ele não deixa um sucessor. O que acontece é que os generais eles vêm tomar de conta de todo o império. É dividido em 4 porções todo o império grego da época. Nós vamos ter a divisão aí para os Ptolomeus e também para os Seleucidas e mais outros 2 grupos, mas o que nos importa entender é que tem os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus, portanto, eles têm o domínio aí em torno de mais de 2 séculos, 100 e poucos anos, e depois vem os Seleucidas. Vale a pena lembrar um episódio muito conhecido, que é um líder seleucida, conhecido como Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio ele chega no templo em Jerusalém e ele profana o templo, oferecendo um suíno ou um porco, um cerdo, que é considerado um animal impuro para os judeus. Então ele, com essa profanação, esse acontecimento é o estopim para a revolta conhecida como a revolta dos Macabeus. Então, nessa revolta, os judeus vão ter uma certa independência, o período é muito curto e logo nós vamos entrar no período romano. Roma, portanto, vai ser a potência mundial da época e é justamente no período dos romanos que o cenário do Novo Testamento se apresenta. Você vai ver personalidades como Herodes o Grande, sendo, portanto, o governador, sendo, portanto, o líder político da região da Palestina. Então, Herodes o Grande, ele é um cara totalmente fora de si. Ele é um cara totalmente egoísta, ele quer estar no poder e ele destrói todas as pessoas que têm potencial de ser líderes, como sobrinhos, familiares. Ele manda matar a própria esposa, sogra, sobrinhos. Ele manda para Roma 2 filhos para estudarem e quando esses filhos retornam, por eles terem um potencial, ele manda matar também os próprios filhos, com medo de perder o poder. É por isso que quando nós vamos ver o Novo Testamento falando que os magos eles vêm do Oriente para adorar o recém-nascido rei dos judeus, uma criança, ele fica atordoado, ele fica com medo, ele fica pensando, quem é que vai tomar o meu poder, o meu trono? Então por isso que ele vai mandar matar todas as crianças com o intuito de matar o menino Jesus. Uma história que você conhece e que o livro de Mateus vai narrar, tá certo? Então esse é o cenário político da época. Com a tentativa de matar o menino Jesus, Deus revela para José para ele fugir para o Egito para preservar a vida do menino Jesus. Ele, portanto, foge para o Egito e fica lá até a morte de Herodes o Grande. Quando esse vem a morrer, o seu reino é dividido por 4 filhos. Arquelau, Herodes, Antipas, Filipe e Lisânias. José ele retorna, portanto, para a terra de Israel, porém o texto vai dizer que ele estava com medo porque Arquelau, seu filho, estava reinando na região da Judéia. Por isso Jesus ele vai para a região da Galileia, onde ele passa a sua infância até ali os seus 30 anos. É por isso que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém. Jesus, portanto, ele cresce na região da Galileia. Agora nós iremos fazer uma análise do cenário político-religioso, porque dentro da nação judaica nós vamos ter esses grupos políticos religiosos. Primeiro que você conhece muito bem, se você não conhece, você precisa entender quem eles são, é os saduceus. Saduceus, portanto, é um grupo da alta sociedade, pessoas cultas, ricas, pessoas oriundas de famílias sacerdotais, pessoas no qual eles não tinham muita familiaridade ou a popularidade do povo comum,
mas eles desenvolviam um papel muito importante no que diz respeito à política e à religião da época. Os saduceus, eles não criam em seres espirituais como anjos, demônios, não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em punição, em recompensa, nada disso. Eles administravam o templo. Seguido dos saduceus, nós vamos pensar no outro grupo conhecidíssimo, que são os fariseus. Fariseus, eles são de classe média alta também, são famílias ricas. Eles têm uma diferença, que eles têm um certo afeto por parte do povo comum. Eles estão em contato com esse povo, porque eles administram não o templo, mas as sinagogas. Sinagogas, vale a pena lembrar que elas vêm surgir devido à destruição do Templo de Jerusalém em 586, e com essa destruição do templo houve-se uma necessidade de ter um local onde eles pudessem praticar a adoração, a instrução, essas coisas. Portanto, a sinagoga era um pequeno local onde deveria ter no mínimo 10 homens judeus para poder constituir uma sinagoga. Então, os fariseus, eles administravam a sinagoga. Eles tinham também cadeiras na corte suprema da nação judaica, no Sinédrio. Eles acreditavam em seres espirituais como anjos, demônios, acreditavam na recompensa individual, na punição individual da mesma forma, acreditavam na vida após a morte. Os fariseus, eles, assim como os saduceus, eles vão receber censuras da parte de Jesus. Fora esses grupos, nós temos também outro grupo muito conhecido, que são os herodianos. Os herodianos eram aqueles que depositavam a sua esperança na família de Herodes. Um outro grupo que a gente precisa analisar são os zelotes. Os zelotes vêm da ideia de zelo. Eles têm, portanto, um zelo a Deus e à lei. Eles não querem ficar sobre o domínio do Império Romano. Portanto, eles querem de alguma forma a independência da nação por meio de guerras, de lutas. Por isso que eles são os causadores da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 pelo imperador Tito. Entendendo esse cenário político religioso, nós podemos então entrar no Novo Testamento pelo livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, composto por 28 capítulos. Você vai ver que tem 1071 versículos. Para você ler todo esse evangelho, você vai gastar em torno de 2 horas e 20 minutos. O capítulo 3 é o menor capítulo do evangelho e o capítulo 26 é o maior capítulo do evangelho. É bom entender essas observações, porque você vai ver que o evangelho de Mateus, ele vai gastar em torno de 25% do seu conteúdo para narrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, por isso que os últimos capítulos ali vai apresentar 66 versículos, 75 versículos, sobre a autoria do Evangelho de Mateus. Na própria Bíblia, no Evangelho, não vai estar explícito assim: eu, Mateus, o publicano, escrevi esse Evangelho. Não vai estar explicado dessa maneira. Se você ler o texto, você vai ver que é um evangelho de autoria anônima. Não tem nenhuma reivindicação para Levi ou para Mateus, tá certo? Porém, nós vamos ver que existem muitas citações dos pais da igreja afirmando que o autor é Mateus, o publicano. Papias, Jerônimo, Agostinho, Orígenes e outros pais da igreja afirmam que a autoria é de Mateus. Se você for ver o texto bíblico,
a pessoa que escreveu o Evangelho era uma pessoa que tem conhecimento de dinheiro, porque existem muitas citações, como por exemplo, o fato de Judas ter traído Jesus pela quantia de 30 moedas de prata, a informação de que os sacerdotes pagam os soldados para que eles não contassem que Jesus tinha ressuscitado, para mentirem, informações como o credor incompassivo, informações de valores no texto, vai mostrar que alguém que tem bagagem na questão financeira, econômica, para poder escrever isso. Mateus, ele é um publicano. O que é o publicano? É aquele judeu que é posto pelos romanos para cobrar impostos, coletar impostos de mercadorias, da pescaria. Portanto, ele escrevia relatórios, ele tinha contato com a escrita e com valores. Então, é muito favorável esse argumento para a autoria de Mateus. Outro dado importante é a seleção dos 12 apóstolos. Veja nessa tabela que o próprio Evangelho de Mateus vai fazer uma seleção de 12 apóstolos em duplas. Você vai ver Simão e André, Tiago e João, e na quarta dupla você vai ver que tem Tomé e Mateus. Os outros dois evangelhos, nas duas tabelas, você vai observar que primeiro vem Mateus e Tomé. Lucas também vai apresentar Mateus e Tomé. Isso é maravilhoso porque nos mostra que se foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, ele apresenta humildade em colocar o seu companheiro como superior a ele. Você está entendendo? É sensacional. De onde é esse Mateus? Mateus, ele é da cidade de Cafarnaum, região da Galileia, portanto uma testemunha ocular dos acontecimentos na Galileia. Fala com muita propriedade do que se passou. E Mateus, ele escreve mais ou menos em torno do ano 60. Essa questão de data é um pouco difícil da gente afirmar com exatidão. Olha, foi nessa época. Mas é antes da destruição do Templo de Jerusalém. A maioria vai acreditar que ali é em torno do ano 60, 30 anos ali aproximadamente após a ascensão de Jesus aos céus. De onde ele escreve? Alguns pensam que é da Judéia, da região da Palestina, e outros, assim como nós acreditamos, que ele escreve da Antioquia da Síria. Uma informação importantíssima para entendermos a intenção de Mateus ao escrever esse evangelho é o pensamento, a expectativa judaica da época. Eles esperavam um Messias, alguém que vinha com um grande poder militar, ia trazer uma independência, mostrar que a nação dos judeus era uma nação que ia ser poderosa. É nesse viés a expectativa, e todo mundo já pensava assim, pensava na ideia de um líder político que iria conquistar de uma forma militar. Então Mateus, ele escreve com o propósito de trazer a ideia do Antigo Testamento. Mateus, meus queridos, sem dúvida, é o evangelho perfeito para a transição do Antigo para o Novo Testamento. Se você está lendo todo o Antigo Testamento e começa a ler de Marcos, de Lucas, de Atos ou Romanos, você vai ver assim que é totalmente diferente. Mateus é um evangelho perfeito de transição. Por quê? Devido à sua linguagem, devido a alguns aspectos judaicos, como genealogia. Se você for ver, há mais de 60 referências, alusões ao Antigo Testamento. 40 profecias citadas no Evangelho de Mateus. Uma linguagem como "e para que se cumprisse o que fora dito". Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai usar a expressão como "ouvistes o que foi dito pelos antigos".
Então, é exatamente alusões ao Antigo Testamento. Por isso que o Evangelho de Mateus proposto para mostrar que Jesus ele é o Messias, ele é o Rei. E falando de Rei, com certeza nós vamos ver desde o primeiro capítulo essa ideia na genealogia, mostrando que Jesus ele é filho de Davi, que vem de uma família real, com todo o direito, com toda a sua realeza. Os magos vindo do Oriente ofertar ao rei dos judeus, o recém-nascido rei dos judeus. Você vai ver Jesus iniciando as suas bem-aventuranças e dizendo: bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Você vai ver Jesus dizendo o seguinte, começando o seu ministério: é chegado o reino dos céus. Os políticos da época dizendo: és tu o rei dos judeus? Até mesmo o escárnio de Jesus é isso. Se tu és rei, a entrada triunfal dele como rei, as pessoas colocando ali as vestes como um tapete, tirando ramos e colocando ali, gritando, dizendo: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Com certeza ele é o rei dos judeus, o rei da glória, o rei do universo. Então essa é a linguagem de Mateus para mostrar. Se você for ver, existe aí a expressão reino dos céus 33, alguns dizem 32 vezes no Evangelho. Como sinônimo também, além de reino dos céus, tem reino de Deus. Você vai perceber que tem 56 referências da palavra reino. Por mais que Mateus tenha escrito sobre o nascimento de Jesus, sobre algumas obras que Jesus fez, sobre a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, não é o objetivo de Mateus apresentar uma biografia de Jesus. Isso seria impossível. Então nos leva à indagação. Por que Mateus escreve o Evangelho? Portanto, ele escreve para a comunidade judaica, para os judeus, e ele escreve com o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Rei dos judeus, é o Messias prometido, é aquele que tinha poder para libertar o povo do pecado, da condição de condenação e no qual nós teríamos salvação. O Evangelho de Mateus, ele é escrito e ele ganha uma repercussão muito grande na era primitiva. Ele se torna o evangelho eclesiástico, é o evangelho da igreja. Isso porque os propósitos aqui do evangelho são 4, basicamente. É um evangelho para a liturgia, ou seja, semanalmente o evangelho de Mateus era lido, apreciado nas igrejas. Então, para a liturgia. Era um evangelho também apologético, ou seja, um evangelho que defendia a visão cristã dos judeus. É um evangelho também que servia como um viés didático para ensino, instrução dos adeptos ao cristianismo. E também servia como uma ferramenta de propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Então são esses 4 propósitos, 4 objetivos da escrita do Evangelho de Mateus. Quando nós começamos a analisar a estrutura do Evangelho de Mateus, nós vamos observar que os 2 primeiros capítulos vai falar sobre a genealogia, sobre o nascimento de Jesus, essas informações. Mas a partir do capítulo 3 até o capítulo 18, nós vamos fazer a separação do ministério de Jesus na Galileia. Ministério de Jesus na Galileia. Do capítulo 19, portanto, até o capítulo 28, nós vamos ver o ministério de Jesus na Judéia. O Evangelho de Mateus, portanto, é recheado de narrativas, de sermões, discursos, parábolas, milagres.
existe uma alternância de Jesus naquilo que ele ensina e naquilo que ele faz. Você vai ver aí uma divisão. Leia nessa perspectiva o Evangelho de Mateus. Ele ensina, ele faz. Ele ensina, ele faz. Portanto, é recheado de muitas coisas. Quantos discursos tem o Evangelho de Mateus? Alguns vão dizer 5. Eu prefiro acreditar que tem 6 discursos no Evangelho de Mateus. O primeiro discurso você vai ver aí que é o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7. É preciosíssimo, é fantástico. Alguns vão dizer que esses 3 capítulos contêm a essência do Evangelho, contém toda a ética cristã. Quer saber qual é o caráter de um crente? Leia o capítulo 5, 6 e 7. Vai nos mostrar qual deve ser o caráter dos cristãos, tá certo? O segundo discurso que eu aprecio muito é as instruções, as admoestações do capítulo 10 aos discípulos. Em seguida vem o terceiro discurso, que é o discurso parabólico das parábolas, no capítulo 13, logo seguido do quarto discurso, no capítulo 18. Alguns gostam de trazer esse discurso como o discurso da humildade, vai falar sobre perdão, vai apresentar também algumas parábolas. E o quinto discurso, portanto, é o discurso e a censura para os fariseus e os escribas. Em seguida, o último discurso, que também é conhecido como um sermão profético, um sermão escatológico a respeito do fim. Veja que no final de cada um desses discursos vai ter lá as palavras recitadas por Mateus. E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, em cada encerramento dos discursos da perícope, você vai ver essa frase, essa transição aí de Mateus para uma outra cena. Então vamos ver também o Evangelho recheado de um ensinamento através de parábolas. Olha só que maravilhoso. O que é parábola? Parábola se a gente for analisar o vocábulo, nós vamos ver que existe uma flexibilidade de abranger todas as linguagens figuradas, como as símiles, comparações, provérbios, ditos. São pequenas histórias no qual contém uma verdade terrena com uma realidade espiritual. São histórias terrenas com visões celestiais. Cristo Jesus trazendo lições, verdades através daquilo de uso comum, objetos comuns do povo. Por isso que Jesus ele é o mestre, porque ele é diferente dos fariseus e dos saduceus, desses grupos religiosos. Ele usa linguagem no qual o povo entende ele. Ele usa objetos de pesca, objetos do comércio, objetos da agricultura, para trazer verdades do reino dos céus. Jesus ele é perfeito. Se você perguntar para mim quantas parábolas tem no Evangelho de Mateus, eu fiz aí essas 18 seleções aí das parábolas. Você vai procurar lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, você vai ver essas 18 parábolas muito fácil, você vai encontrar facilmente e vai fazer essa mesma seleção que eu fiz. Porém, o Herbert Lockyer, ele no seu livro Todas as Parábolas da Bíblia, ele vai apresentar aí em torno de 68 parábolas no Evangelho de Mateus. É claro que ele está incluindo aqui todas as proto-parábolas e tudo onde encontra ali uma linguagem parabólica, ele também vai incluir como sendo parábola, tá certo? O fato é que a parábola é muito usada no Novo Testamento, especialmente no livro de Mateus. Das 41 parábolas que tem, você vai encontrar a maioria das parábolas no Evangelho de Mateus. Isso porque em torno aí de 60%
do Evangelho, você vai ver Jesus ensinando, é dedicada ao ensino. Jesus está sempre ensinando. Assim como as parábolas, eu também fiz a seleção aí dos milagres, que se encontra no Evangelho de Mateus, 18 parábolas e 18 milagres. Eu também fiz essa separação aí, além dos milagres que estão aqui selecionados, você vai ver que tem 7 referências de que Jesus ele cura diversas pessoas. Mateus ele tem essa linguagem mais geral. Um dado importante aqui para nós: o Evangelho de Marcos ele é escrito, a maioria dos comentaristas vão dizer que ele é escrito antes que o Evangelho de Mateus. Se você for ver nos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 630 está no Evangelho de Mateus. 90% da literatura de Marcos está no Evangelho de Mateus. O que acontece é que quando você vai ver um milagre, pegamos por exemplo o milagre dos cegos em Jericó, você vai ver Marcos trazendo detalhes, como por exemplo o nome da pessoa, o nome do pai da pessoa, o objeto que ele carrega. No caso do Evangelho de Mateus, ele vai trazer uma visão mais geral, mais panorâmica do que aconteceu, tá certo? Mas nós temos esse dado aí, muito importante para nosso entendimento. Então temos aí essas 7 situações no qual Jesus cura diversas pessoas, no qual não conta o nome, a história, qual era o problema específico de uma ou outra pessoa. De todas essas informações que nós tivemos do Evangelho, eu gostaria de te convidar a você a comentar aqui qual é a parábola que você mais gosta, qual é a parábola que te chama mais atenção, qual é o milagre que você mais se identifica. Eu então vou falar aqui uma parábola, um milagre, uma ordenança e um discurso que eu gosto, tá certo? Vou começar, portanto, com um milagre. Com certeza, um milagre que me chama muita atenção é a primeira multiplicação de pães. Se você for ver o contexto desse primeiro milagre, você vai ver os discípulos chegando e anunciando que João Batista havia sido decapitado, tinha sido morto. E Jesus, portanto, ele pega o barco e ele se retira. Com certeza, o intuito ali é de viver o luto. O momento ali de Jesus é de chorar a perca de uma pessoa tão querida para ele, que é o seu primo ali, parente próximo, o seu precursor, que é João Batista. Só que o que acontece? A multidão vai pela margem e chega antes de Jesus. E quando Jesus chega lá, ele tem uma íntima compaixão daquele povo. E ao invés de dizer, olha, eu tenho o direito de viver o meu luto, olha, eu tenho o direito de viver esse momento e, por favor, não estou para vocês. Ao invés disso, ele faz o seguinte, ele multiplica pães, peixes e alimenta todas aquelas pessoas famintas que vivia como ovelha sem ter pastor. Então esse milagre para mim é preciosíssimo devido a esse contexto que Jesus ele faz um milagre renunciando ao seu direito de luto e provendo pão, alimento para todas aquelas pessoas. E é um milagre que traz um impacto muito grande para a minha vida também. Uma parábola que eu amo e aprecio é a parábola do credor incompassivo. Sem dúvida, essa parábola ela é uma parábola que reflete muito as nossas vidas. Fala de um contexto de perdão, é uma resposta a uma pergunta de Pedro. Até quantas vezes eu tenho que perdoar os meus irmãos se ele falhar contra mim? Até 7. Jesus usa a expressão até 70 vezes 7, e aí ele apresenta essa parábola que havia um homem que tinha uma dívida muito alta
essa dívida é tão alta que se vendesse a esposa, os filhos, ele mesmo, seria impagável. O que o rapaz faz é o seguinte: Senhor, ser clemente comigo, ser generoso comigo, ser bondoso comigo, eu te pagarei. E a expressão de misericórdia, de clemência do rei é que nos impacta, porque essa ofensa, essa dívida impagável que eu tenho com Deus é paga, é perdoada através de Cristo Jesus. Então essa parábola traz muito essa verdade sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, de que Ele me perdoa, por mais que o meu insulto, a minha transgressão, seja uma transgressão para com o Rei, e a dívida é impagável, Ele me perdoa. E ao invés de eu ter o mesmo comportamento que o credor incompassivo, no qual ele é perdoado, imediatamente que ele é perdoado, ele encontra alguém que fez algo para com ele, que deve a ele, e ele sufoca aquela pessoa dizendo: paga a minha conta. E da mesma forma a pessoa pede clemência, pede bondade, e ele não quer saber de nada, ele encerra ele no cárcere. O rei, o homem naquele momento, ao ouvir aquela história, ele diz: por que você não fez da mesma forma que eu fiz contigo? Então, essa parábola tem uma mensagem fantástica. Um discurso. O discurso que eu gosto é o discurso do capítulo 10. Com certeza você vai dizer aí que o melhor discurso do Evangelho é o discurso do sermão profético, ou o discurso do sermão do monte, da montanha. Sem dúvida, eu aprecio muito esses dois discursos também, mas eu tenho um apreço muito grande para o discurso do capítulo 10, porque são admoestações de Jesus para com os obreiros. São admoestações de Jesus para com aqueles que iriam trabalhar na seara. Olha o contexto, no capítulo 9, Jesus está dizendo que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. No capítulo 10, ele já convida trabalhadores, ele chama os 12 apóstolos para trabalhar com eles e envia, dando admoestações, instruções, conselhos a respeito da obra, da tarefa, da atividade. Então esse discurso eu tenho um apreço muito grande, e é por isso que também eu destaco uma ordenança. O Evangelho de Mateus se encerra mostrando que, por mais que Mateus tenha escrito o Evangelho para a comunidade judaica, não necessariamente esse Evangelho é o Evangelho para a comunidade judaica somente, mas é um Evangelho para os gentios, para todas as nações. Você vê magos vindo, você vê Jesus fazendo milagres para outras pessoas, favorecendo outras pessoas também. Então, este evangelho é um evangelho que deve ser disseminado em todas as gerações. Ele encerra dizendo: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. Estarei convosco todos os dias até o confim do século. Então, meu querido, que você aprecie a leitura, o estudo, a meditação do Evangelho de Mateus. Com certeza você vai ser abençoado, transformado com essa mensagem do reino de Deus para com você. E que eu e você possamos realmente ser submisso a esse Rei maravilhoso, que é o Rei da Glória, o Rei Jesus. Deixe, portanto, aí a sua parábola, o seu discurso, e o milagre que você mais gosta.